Muito bom, caríssimos e caríssimas. Uma alegria estar aqui com vocês, aqui no Que Concursos, professor Omar, professor de Direito Previdenciário, e mais uma aula indicada, dedicada para o concurso do INSS, que muito provavelmente sai em 2024. Legal? E quando chegar, seja lá, seja cá, você tem que chegar muito bem preparado, porque não é um concurso fácil. O que eu escolhi para vocês hoje? A gente vai ter, como sempre, o meu estilo, né? 45 minutos, às vezes chega a 50, não gosto de aulas muito longas, é um estilo, cada professor tem o seu, mas é para fechar tudo, essa é a ideia. Não importa tanto tempo, mas a gente fecha toda a matéria. E eu escolhi um tema que eu entendo muito adequado, muito importante, que é o tema do segurado individual. Segurado individual, gente. Então, a gente sabe que o sistema de previdência social, o regime geral de previdência social, ele é um modelo, um sistema de seguro social, porque a gente adotou o modelo alemão, pagou tem direito, não pagou não tem direito, então se tem um seguro, eu tenho que ter um segurado. Entre os segurados eu tenho 6 tipos de segurados: empregado, avulso, doméstico, especial e individual, são os chamados segurados obrigatórios do regime geral de previdência social, e tenho também o segurado facultativo. Hoje, na aula de hoje, vamos estudar uma das 6 modalidades de segurados em geral, vai do 6 em geral, ou uma das 5 dos segurados obrigatórios, que é o segurado individual. Legal? Uma boa aula aqui para vocês, não há tempo a perder e vamos que vamos. Então, o que a gente vai começar aqui? Começar com uma ideia geral. Olha, eu coloquei até aqui como super dica. É fácil saber se alguém é segurado individual, porque é uma categoria residual. É o que sobra. Puxa vida, Mar, como assim? Tanto que não dá para falar de todas as modalidades de segurado individual. Isso é impossível. Por quê? Porque a próprio rol é um rol exemplificativo. Na verdade, como é que eu sei se eu sou ou não um segurado individual? Bom, em primeiro lugar, como é uma modalidade de segurado obrigatório, eu tenho que ter algum tipo de remuneração. Então, ou ganho salário, ou remuneração, prolabores, pode chamar o que quiser, mas tem que ter essa contrapartida pelo trabalho realizado. Isso, em primeiro lugar, para me caracterizar como segurado obrigatório. Além disso, eu não posso ser um servidor público com regime próprio, perfeito? A não ser que eu desenvolva também atividade no setor privado. Mas vamos dizer assim, se eu só desenvolver atividade no setor público com regime próprio, eu estou fora. Evidentemente, eu já tenho a outra caixa de previdência, que não é o regime geral. Bom, dentro do regime geral, eu não posso ser segurado empregado, eu não posso ser segurado empregado doméstico, eu não posso ser segurado avulso, eu não posso ser segurado especial. E, claro, como estou falando do obrigatório, nem preciso falar que eu não posso ser segurado facultativo. Então, a ideia é essa. Se você não se encaixa nas demais modalidades, o que eu sou? Você é um segurado individual. Então, fica fácil a gente entender. Isso, tecnicamente, se chama categoria residual. Uma forma mais popular, aquilo que sobra. Legal? Nunca confunda também, antes da gente entrar para ver as principais hipóteses, nunca confunda com o segurado facultativo. Segurado individual é uma modalidade de segurado obrigatório. Ele tem que contribuir. Muita gente não contribui. Isso não o torna segurado facultativo, apenas o torna inadimplente, ele se torna um devedor. Então, nunca esqueça, o pessoal confunde muito isso. Às vezes eu pergunto, o ambulante que vende milho na rua, mas trabalha numa certa informalidade e na prática ele não recolhe contribuição previdenciária. O que ele é? Muita gente fala segurado facultativo. Está errado. Ele é segurado individual, ele é autônomo. A única coisa é que ele está devendo. Tudo bem, talvez nunca cobrem ele, porque o sistema ainda não autoriza, na verdade não tem muito sentido fazer fiscalização nesse caso. Mas, tecnicamente, ele é apenas um devedor, porque ele era segurado obrigatório. O que quer dizer obrigatório? É aquele cuja inscrição e, obviamente, contribuição, ela era prevista em lei como um dever legal. Tinha que fazer. Não fez, mas tinha que fazer. Então, nunca confunda com o segurado facultativo que tinha a opção de não fazer.
pode fazer ou não. Segurado individual não tinha essa opção, ele era obrigatório a adesão dele ao sistema previdenciário, ok? Que mais? Bom, daí vamos ver as várias modalidades de segurados individuais. Primeiro deles, o autônomo. É aquela pessoa que presta serviços pessoalmente, de natureza urbana ou rural, com remuneração sempre, porque eu estou falando de alguém que é segurado obrigatório, que tem que ganhar dinheiro, mas sem subordinação a uma ou mais pessoas, empresas ou pessoas físicas. Então, a principal característica, vamos dizer, do autônomo, que ele não tem subordinação. Vamos dizer, o que diferencia um autônomo de um empregado? Olha, daí teria alguma discussão, mas o principal é subordinação. O autônomo não tem subordinação em relação ao tomador de serviços e o empregado tem. Legal? A princípio, pessoalidade que o empregado tem, ele tem também. A princípio não. Remuneração os dois têm, obviamente, e habitualidade também. O autônomo ele tem a princípio alguma habitualidade, ou pode ter alguma habitualidade, mas ele não tem de forma nenhuma subordinação. Legal? Então, esse é o autônomo, e que parece a ele muitos outros, mas talvez o principal seria o profissional liberal. Qual a diferença do autônomo e do profissional liberal? Eu diria que o profissional liberal ele é um autônomo de uma profissão regulamentada, só isso. Regulamentada em lei, aquelas que tem conselho regional disso, conselho regional daquilo. Legal? Mas ambos são autônomos e, portanto, segurados individuais. Que mais, caríssimos? Que mais que a gente vai ter aqui? O produtor rural pessoa física. Produtor rural pessoa física. Pequeno produtor rural, mas que não se enquadra nem como segurado especial, né? Ele não se enquadra como segurado especial. Aí pode ser por várias razões. Tem empregados permanentes, trabalha em área superior a 4 módulos fiscais. Então, só recordando um pouquinho, os colegas que já estão estudando, a ideia é a seguinte: o segurado especial, gente, tem que atender inúmeros requisitos legais. Então, ele não pode trabalhar em área que seja superior a 4 módulos fiscais. Se ele for um pescador, ele tem um tamanho da embarcação. Em ambas situações, ele não pode ter empregados permanentes, ele não pode receber benefício previdenciário, exceção feita a pensão por morte, auxílio acidente, mesmo assim com valor que não seja superior a um salário mínimo. Ele não pode ter outra remuneração, salvo algumas pequenas exceções previstas. Então, ele tem 1000 requisitos. Se ele deixar de atender algum desses requisitos, muito provavelmente vai ser outra modalidade de segurado, e pelo tipo de trabalho, trabalha com regime de economia familiar ou com a sua família apenas, ele cai para segurado individual. Perfeito? E daí, normalmente, a gente chama esse trabalhador de produtor rural pessoa física. Produtor rural pessoa física. Pequeno produtor rural, mas que não atende algum dos requisitos para ser considerado segurado especial. O garimpeiro, que situação, eu sempre achei que o garimpeiro tinha que ser segurado especial, e ele já foi, viu? De 1991 a 94, muitos anos, mas enfim, não é o que está na legislação. É uma pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade de extração mineral, diretamente ou por intermédio de preposto, com ou sem empregados. Isso aí tanto faz. Ele é o quê? Ele é um empresário ou microempresário, na maioria das vezes, do garimpo. Omar, aquele que faz a exploração do minério, ele não é segurado especial, né? Aquela pessoa que faz extração mineral não é segurado especial? Não confunda com extração vegetal. Então, aquele pequeno trabalhador rural que faz extração vegetal, extrativista vegetal, seringueiro, por exemplo, costumo falar, muitos trabalhadores que se encontram principalmente no norte do país, esses são segurados especiais desde que atendam os demais requisitos. Aqui não, gente. Aqui é o extrativista mineral, é o do garimpo mesmo, né? da peneira. Esse daí, ele necessariamente é um segurado individual. Tá bom? Tá beleza? Pode ser aquele grande capitalista do garimpo, pode ser aquele, puxa vida, aquele bem pequenininho mesmo que fica lá, pessoas que são a grande maioria, ressalve-se, né? Uma situação desgraçada muitas vezes, do ponto de vista
inumano, assim, desumano mesmo, né? Mas é segurado individual, tá bom? Não confunda, cai bastante. Então, garimpeiro, segurado individual. E o pescador? Claro, tem o pescador em regime de economia familiar, que atende os requisitos para ser segurado especial, e esse é segurado especial. Mas qualquer outra modalidade, pescador que trabalha em parceria com barco com mais de 6 toneladas de arqueação bruta, ou ainda o pescador que possui empregados fixos, ou ainda qualquer pescador artesanal, mas que não atende algum dos requisitos para ser segurado especial, ele cai automaticamente em segurado individual. Tá bom? Então, o segurado individual é esse equiparado a empresário ou equiparado a autônomo, mas aí tem várias modalidades. Então, se ele escapa porque não atendeu nenhum requisito, como segurado especial, ele vira individual na hora. Ok? Tranquilo? Então já vimos o garimpeiro, já vimos aí o pequeno trabalhador rural e também o pescador, mas que não atende os requisitos para ser segurado especial. E vimos o autônomo também, que é o clássico, né? Autônomo e a sua espécie, vamos chamar assim, que é o profissional liberal. Quem mais? Quem mais que é segurado individual, caríssimos? Vamos lá. O religioso, esse é dos que mais cai, gente. Então, eu gosto de ir falando, né? Às vezes eu coloco no slide, às vezes não. O que mais cai, Omar? Olha, do que eu falei até agora, a gente vai entrar num que cai muitíssimo, que é o religioso. Então, pelo menos dos que foram citados até agora, com certeza o religioso é o que abarca mais questões, né, de concursos. Aí você pode me falar assim, mas espera aí, Omar, religioso, o que é o sujeito? O que é o religioso? Religioso é aquela pessoa de dedicação exclusiva à religião. Pelo menos, como segurado, ele tem uma dedicação exclusiva. Pode, eventualmente, até tratar ser alguma outra coisa. Então, às vezes pode ser um padre que dá aula na PUC, né, na católica, né? Em alguns estados chama PUC, em outros estados chama católica. O título de exemplo. Aí ele é empregado, mas ele não está lá como padre, ele está como professor, não esqueça. Legal? Então não confundir um pouco as coisas. Quando você é padre, ou é pastor, ou é freira, ou é rabino, ou pai de santo, ou qualquer liderança religiosa de dedicação exclusiva, e você recebe alguma ajuda de custo para isso. Não, eu só faço por religião, Omar. Só faço para ajudar os outros, para evangelizar, para tal. Você não ganha nada? Não, não ganha nada. Nem ajuda igual? Não, não ganha nada. Então você não é segurado obrigatório, porque para ser segurado obrigatório, algum dinheiro tem que entrar. Nunca esqueça. Então, estamos pensando naquelas pessoas que recebem uma remuneração barra ajuda de custo. Ela tem mais natureza de ajuda de custo, ok? Mas mesmo assim, eles são considerados segurados obrigatórios. Por quê, gente? Por várias razões. Até porque muitas pessoas amanhã, nada impede, elas deixam a religião. E aí? Ou trocam de religião, ou enfim, vamos dizer que ela deixa. Um padre, por exemplo, tem aquela dedicação meio exclusiva, ele deixa a religião e fala, 50 anos, fala, agora eu vou tentar reconstruir a minha vida no aspecto fora da igreja. Legal. E como é que eu faço? Você nunca pagou uma previdência, nunca teve vamos dizer, uma atividade civil, como é que a pessoa vai fazer? Então, por isso que é segurado obrigatório sim, tá bom? Cai bastante e eu tenho certeza que você não vai errar. Então, padre, pastor, rabino, uma pessoa de vida consagrada, freira, monge, são segurados individuais, né? E não é realmente uma relação de emprego. Então, por quê? Porque é uma dedicação que visa outros aspectos que não o econômico. O que mais? Trabalho em organismos internacionais, no exterior ou no Brasil. O brasileiro civil, legal, não é o militar, né, que trabalha no exterior pode ser no Brasil também, para organismo internacional, por exemplo, a ONU, a OIT, tantos organismos, né, do qual o Brasil é membro, salvo se coberto por regime próprio de previdência. Então, se ele for um servidor com regime próprio, ele será um segurado individual. Legal? Deixa eu te explicar isso aqui, que às vezes cai e o pessoal se confunde. Se a União Federal te contrata, você não é servidor público, porque servidor público vai ter regime próprio, né, gente? Ele vai ser servidor federal, por exemplo, com regime próprio dos servidores públicos da União, ou de um estado, ou de algum município que tenha regime próprio. Eles estão fora. Agora, se você é do regime geral, portanto, trabalhando lá na ONU, escritório da ONU fora do país, aqui no país, contratado aqui ou lá, não importa. Se você foi contratado pela União Federal, você é segurado empregado.
É isso, eles resolveram dessa forma. Se você for contratado pelo próprio órgão, pela ONU, pela OIT, o que for, daí você é considerado, que é o que estamos estudando aqui, segurado individual, tá bom? É já num nível de chatice na questão, mas às vezes cai dessa forma, e se cair, você não vai errar, tenho certeza. Legal? Bom, a gente já vai vendo, né? Então, as várias modalidades de segurado individual. Esse daqui é bem abrangente, mas bem interessante. O empresário em geral. Qualquer sócio, pode ser, você sabe que tem muitas sociedades, né, gente? Você tem sociedade de nome coletivo, você tem a limitada, você tem a sociedade a Ereli, você tem aquela sociedade individual, você tem, bom, tem 1000 sociedades. O que é isso? 1000 modalidades de sociedades no direito. O direito admite várias, CSA, limitada, enfim, vários tipos de sociedades. Daí vem assim, se eu sou sócio, pode ser sócio administrador, sócio cotista, sócio com ou sem poderes gerenciais, mas eu recebo pro labore, aí nesse caso eu sou segurado obrigatório. Por outro lado, se eu for sócio e não receber pro labore é a remuneração do empresário, remuneração do sócio gerente ou do sócio administrador. Não recebo pro labore, só recebo lucros, distribuição de lucros e dividendos. Legal? Eu sou segurado obrigatório? Não, por essa sociedade não. Então toma muito cuidado. Por exemplo, era muito comum, hoje um pouco menos, até porque você pode ter sociedade com uma pessoa só, mas antigamente tinha que ter 2 pessoas, e às vezes era assim, marido e esposa, marido e mulher. Então era um pequeno comércio, a mulher, isso é uma coisa que já não é tão comum, mas antigamente era, dona de casa. Então a mulher era dona de casa e o marido tinha um pequeno comércio. O homem era o sócio gerente, a mulher sócia meramente cotista com uma cota, muitas vezes. Então, o homem era segurado obrigatório e a mulher não. Ou vice-versa, que fosse, mas quer dizer, o sócio cotista, não. Por quê? Porque ela não retirava pro labore. A essência é, retira pro labore ou não retira pro labore. Legal? Então vamos ver aqui. Qualquer sócio de sociedade em nome coletivo, sócio gerente, sócio cotista, ou ainda o administrador de uma limitada, membro de conselho de administração, conselho fiscal, todas as SAs têm conselho de administração, conselho fiscal, ou ainda um diretor não empregado de sociedades anônimas, todas essas hipóteses, desde que retire pro labore, ele é considerado segurado individual. Legal? Perfeito? Porque aí é só você falar, poxa, o que esse camarada teria que ser? Vai ser empregado doméstico? Não. Vai ser avulso portuário? Não. Vai ser empregado? Não. Peraí, ele é o dono da empresa, como é que ele vai ser empregado, né? Então, ele é dono, ou ele é do conselho fiscal, que faz a fiscalização da empresa, mas ele vai ser empregado, o conselho fiscal, que liberdade vai ter para fiscalizar? O conselho de administração, que tem que ser diferente da diretoria, então todos esses membros não são empregados. Também não é segurado especial, evidentemente, né? Porque é trabalhador rural e pescador artesanal, não vai ser também o portuário, o avulso, não é um empregado doméstico, então só sobrou segurado individual. Tenho certeza que você não vai errar, porque com certeza, gente, com certeza é sempre difícil falar, mas olha, mais de 90% de chance de cair uma questão como essa no próximo concurso de INSS. Segurado cai direto, segurado individual dos que mais são exigidos. Então, você não pode errar, é pelo menos uma questão, talvez mais de uma, e você não pode, obviamente, errar. Além disso, também o cooperado, os cooperados de cooperativas de trabalho e de produção. Aí é muito parecido, né? O cooperado é meio parecido, nesse caso, com o empregado, mas não se confunde com ele. Aqui eu coloco uma questão que eu acho interessante trazer, salvo se tratar de cooperativas fraudulentas. Você já ouviu falar de cooperativa chamada Coopergato, né? Coopergato é uma gíria que significa cooperativa fraudulenta. Almar, tem muita cooperativa fraudulenta? Olha, infelizmente ainda tem bastante. Claro que a maioria não é, mas pode ser. Se for uma cooperativa fraudulenta, o que acontece? Uma cooperativa com dono, né, como a gente fala, que só a forma é de cooperativa, mas na verdade os vários requisitos para você ser considerado cooperativa não são respeitados. Nesse caso, aqueles cooperados na verdade são empregados. É mais ou menos o que acontece com o estagiário que é uma relação de estágio fraudada, em que na verdade a pessoa não trabalha 6 horas por dia, trabalha 12 e bate, enfim, tem tudo de empregado, só que formalmente ela é o quê? Ela é um estagiário, a gente sabe que é um empregado. Mesma coisa pode acontecer com o PJ.
a famosa pejotização. Se eu sou um PJ, eu sou sócio de uma empresa que presta serviços, eu sou segurado individual. Agora, se é uma fraude, só fizeram abrir a empresa para passar nota, porque não querem pagar encargo trabalhista e tributário, aí é uma fraude. Se essa fraude chegar e for resolvida pela fiscalização ou pelo Poder Judiciário, na verdade aquela pessoa, mesmo sob a ótica previdenciária, ela passa a ser o que ela era, ou seja, no caso, um empregado normalmente. Ok? Então, cooperativa, mesma coisa. Se for uma Coopergato, uma cooperativa fraudulenta, daí a pessoa é empregado. Caso contrário, é um segurado individual. Síndico de condomínio, juntamente com o religioso, é um dos que mais caem. Então fica aqui, religioso e síndico de condomínio cai muitíssimo. Então, síndico de condomínio, se ele receber qualquer tipo de remuneração, daí ele será segurado individual. Então, pode ser uma remuneração, que é mais comum, indireta. Aqui quer dizer isso, Omar? É um desconto, uma necessidade de cota, né? Isenção de cota condominial ou um desconto. Nesse caso específico, se você recebe um desconto ou se você recebe ou desconto, né? Ou se você tem isenção total de cota condominial, nesse caso você tem uma remuneração indireta. Então pode ser remuneração direta, um tipo de um salário, uma remuneração todo mês você ganha um pouquinho, que é muito mais raro, ou que é muito mais comum. Você tem um desconto na cota condominial ou simplesmente a total isenção da cota condominial. Nesse caso você é segurado o quê? Nesse caso você é segurado individual. Omar, explica uma situação. Você é empregado em algum lugar, Omar? Sou empregado. Sou empregado de uma faculdade. Sou CLT de uma faculdade. Então você é o quê? Sou segurado empregado da faculdade. Beleza. Você é segurado individual? Sou, porque eu estou aqui, gosto de dar aula, adoro dar aula, mas também é profissão, também é profissional, também estou ganhando dinheiro. E aqui eu não tenho uma relação de emprego, evidentemente, estou gravando na minha casa, estou dando uma aula online, mas enfim, não por isso, mas não há uma caracterização de uma relação de emprego, porque concurso pela qual sou segurado individual lá. Perfeito. Então, a gente pode ser os dois? Claro que pode. E o síndico de condomínio também. Então, o síndico de condomínio, por exemplo, vamos dizer que eu fosse síndico de condomínio, a título de exemplo, e tivesse algum tipo de remuneração indireta. Eu seria empregado, porque eu sou empregado da faculdade, e seria segurado individual também, perfeito? Talvez até de mais de um local. Poderia ser segurado individual em relação ao que? Concurso, em relação ao condomínio, perfeito? Omar, vamos dizer que você abrisse mão, o condomínio não te remunerasse, nenhum tipo de remuneração. Você fizesse realmente por solidariedade, gosta, não importa a razão. Você fizesse esse trabalho de ser síndico de condomínio. Perfeito. E aí, nesse caso, você teria também direito, seria segurado obrigatório? Não, porque sem dinheiro eu não sou segurado obrigatório. Não esqueçam, o trabalho voluntário não é... Às vezes até você ganha algum dinheirinho e não é segurado obrigatório, que é o estagiário, por exemplo, mas quando você não ganha dinheiro nenhum, eu posso te garantir que você não é segurado obrigatório. Por quê, Omar? Porque o fato gerador é dinheiro. O fato gerador da contribuição previdenciária, gente, é sempre algum tipo de remuneração, algum tipo de contraprestação por um trabalho, tá bom? Tá beleza? Esse é o fato gerador desse tributo chamado contribuição previdenciária. Além disso, temos também o médico residente. Médico residente, que é aquele que já se formou, tem normalmente 2 a 4 anos de residência, né? Ele faz uma residência normalmente num hospital. Tem uma lei que rege, é a lei 6932 de 81, então o médico residente, que é aquela quase etapa, não dá para falar que ele é estagiário, né? Porque ele já se formou. Por outro lado, ele precisa de uma prática, vamos dizer assim, talvez... precisa de passar uma etapa, porque, claro, até pelo bem da vida, né, que você está cuidando, então ele tem uma segunda etapa, vamos dizer assim, depois de formado, que é a residência. Então ele faz a residência por 2 anos, tem uma remuneração, salvo engano, sempre que eu estou julgando uns casos aí ligados a médico residente, acho que está 3.200, talvez seja um pouquinho variável, mas eu sei que o caso que eu julguei era R$3.200, título de exemplo. É um tipo de uma bolsa, mas ele é tecnicamente considerado segurado individual. Legal? Vamos seguir.
Cabo eleitoral. Isso aqui é interessante, gente, porque esses casos, eles acabam entrando na IN 128, você encontra, né? São aqueles que não estão na Lei 8.213, na Lei 8.212. Então, cabo eleitoral está no artigo 100 da Lei 9.504 de 97, que é a Lei de Eleições, Lei das Eleições. Olha, esse daqui é super polêmico, para ser sincero com vocês. Por quê? Porque ele está falando o seguinte: se você prestar serviço como cabo eleitoral, ou qualquer pessoa que presta serviço para um candidato num comitê eleitoral, mesmo que vá lá todo dia, tenha uma certa subordinação, enfim, tenha tudo para ser chamado de empregado, tecnicamente não é. Seria uma exceção ao artigo 3º da CLT. Então, a gente coloca o cabo eleitoral, mas eu lembro de um caso que julgaram aqui em São Paulo, que eram senhoras que eram copeiras. Então, não vai falar, não estavam lá por questão política, partidária, nada, estavam servindo um cafezinho, fazendo uma limpeza, lá no comitê eleitoral, entraram, depois acabou, foi uns 4, 5 meses, né, curtinha a período eleitoral, acabou o período eleitoral, eles pagaram como autônomo, eles entraram na Justiça do Trabalho e perderam. Tá? Então, o artigo 100 da 9.504 é uma coisa bem diferente. Se você gosta de trabalhista, você vai até se assustar um pouco, mas ele é considerado segurado individual. Legal? Então, artigo 100 da Lei das Eleições. Depois, o condutor autônomo de veículo. Que condutor é esse, rapaz? Ah, o taxista, o perueiro, também pode ser o auxiliar, né, de um perueiro, que às vezes faz a figura do cobrador. Depois a gente vai ver que o Uber também, muitos deles hoje em dia são microempreendedores individuais, mas o condutor autônomo de veículos, seja qual for, ele é um segurado individual. Diarista, trabalhadora que faz faxina em residência sem habitualidade, como no máximo 2 vezes por semana. Então, qual a grande diferença entre um empregado doméstico, uma empregada doméstica, e uma faxineira ou uma diarista, como a gente chama? Então, aí é fortemente a questão, ambas trabalham muitas vezes para uma pessoa ou família, no âmbito familiar, em atividades sem fins lucrativos, mas uma é segurada individual e a outra é empregada. Então, o que interessa aqui é o número de vezes que a pessoa presta o serviço por semana. Então, a legislação trabalhista sempre teve essa briga, né? Porque é autônoma, é empregada doméstica, então ela resolveu fazer dessa forma. Até 2 dias por semana, pode ser um dia por semana, 2 dias por semana. Daí eu vou estar falando de diarista, que é segurado individual. A partir de 3 dias por semana, 3, 4, 5, enfim, a partir de 3 ou mais dias de semana, eu estou falando de empregada doméstica ou empregado doméstico, ok? Muito bem, vamos seguir. Então, tem aí a diarista, né, que trabalha no máximo 2 vezes por semana, segurado individual. Um que cai, tem boas chances de cair, sem dúvida alguma, é o microempreendedor individual. Microempreendedor individual, né, gente? Aquele que está previsto na Lei Complementar 123 de 2006, nos artigos 18A, 18C, a Lei do Simples Nacional. Ele tem que fazer parte do Simples e o faturamento anual não pode superar R$81 mil. Então, quem que é esse trabalhador? Claro que tem vários tipos de atividade, pode ser microempreendedor individual. É aquele que contribui um pouquinho menos. Ele está num projeto que a gente chama de inclusão previdenciária. E ele contribui com 5% sobre um salário mínimo. Para isso tem que ter alguns requisitos, não é qualquer atividade, mas tem muitas, né? A gente conhece mais o Uber, aquela pessoa que trabalha com aplicativos, do pessoal do Rap e tal, que entrega lanches, moto, bicicleta, tudo bem, mas na verdade aplicativos em geral, né? A gente fala que é sistemas de uberização, não é Uber no sentido que trabalha na empresa Uber, são um sistema, né, que vai abranger cada vez mais pessoas. Então, pelo menos por enquanto, há muita discussão ainda, mas hoje, por enquanto, e muito provavelmente, mais para frente também isso não deve mudar, segurado individual. Legal? Tranquilo? Ah, mas teve um juiz lá que achou que era empregado lá. Legal, mas isso a gente tem que, para concurso, foca muito naquele. Quando você não está num concurso jurídico, não entra muito nessa não. Sabe, notícia de jornal, de rede social, são corretas, pelo amor de Deus, mas elas não são importantes para o seu concurso. O seu concurso vale o que hoje? Olha, qualquer Uber, qualquer é um MEI, microempreendedor individual, e ele vai ser segurado individual e não empregado, tá bom? Tá beleza? Tranquilo?
E não esquece também que ele tem que ter um faturamento baixo anual. O faturamento nos últimos 12 meses não pode superar R$ 81.000. Mário, se superar? Não quer dizer que ele não possa ser autônomo, até pode, mas ele não é mais microempreendedor individual, esse que paga 5% sobre um salário mínimo, vai ter que contribuir de outra forma, legal? Então tem o autônomo que é MEI, tem o autônomo que não é MEI, mas se for MEI, microempreendedor individual, ele tem essa limitação que é de no máximo R$ 81.000. E o eventual? Nossa, esse cai bastante também. Eu colocaria como terceiro que mais cai. Ou talvez aquele que não cai tanto, mas quando cai todo mundo erra. Então, muitíssima atenção para o eventual. Gente, eventual é o autônomo sem habitualidade, além de sem subordinação, porque já é a essência do autônomo, né? Ele é um autônomo sem habitualidade, um encanador, um eletricista, né? E por que todo mundo erra? Eu coloquei até em palavras maiúsculas, né, para você não esquecer. Não confunda eventual, que é o autônomo sem habitualidade, com avulso, que é o portuário. Fala, peraí, Omar, não entendi direito. Gente, a palavrinha lembra um pouco uma outra, né? Avulso a gente vai ter aqui o avulso e também o trabalhador eventual, até eu tinha esquecido, avulso e eventual. Gente, não confunde, não confunde. O avulso, ele é o portuário, ou ainda, em 1% dos casos, o trabalhador rural. De qualquer forma, eles trabalham com intermediação de mão de obra, ou do órgão gestor de mão de obra, se for o pessoal do porto, ou do sindicato rural, se for o rural. Mesmo assim, alguns tipos de rural. Legal? A extração de sal, por exemplo. Então, alguns tipos de trabalhadores podem ser avulsos. O principal você não é empregado, você é um tipo de um autônomo, mas que você trabalha com porteira fechada. Quer dizer, o tomador de serviço não pode pegar qualquer um na rua e levar. Eles só podem pedir trabalhadores ou do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato. Sindicato se for rural, órgão gestor de mão de obra se for um trabalhador portuário. Esse é o avulso. E o eventual? Eventual só um autônomo, um eletricista, um encanador, às vezes um pedreiro que vem fazer uma obra na tua casa, mas uma coisa rápida. Esse é o eventual, porque o nome já diz, ele trabalha eventualmente, trabalha de vez em quando, quer dizer, ele trabalha todo dia, claro, mas para você que é o tomador de serviços, ele trabalha só eventualmente. Por essa razão que ele é o quê? Que ele não tem uma habitualidade, ele é eventual. Por exemplo, o Omar aqui no Que Concursos trabalha com alguma habitualidade, uma vez por semana pelo menos eu estou aí com uma live e tal, não sou empregado, mas sou o quê? Um autônomo, tenho uma habitualidade. Eventual, não dá, um tipo de atividade que não tem muito sentido ser eventual. Agora, com certeza, se aqui no Que Concurso tiver um problema lá elétrico, ou precisa pintar, vai um pintor lá para pintar uma parede, então, aí vai ser o que, gente? Vai ser um segurado individual, sem dúvida alguma, mas trabalhando na modalidade de eventual. Portanto, eventual é o autônomo sem habitualidade, o avulso é o portuário. Omar, será que eu vou esquecer? Claro que não. Que mais? Árbitro de atividades esportivas, juiz de futebol, de basquete, né? Ele não é empregado das federações, poderia até ser, mas não é. Ele é contratado como autônomo e presta serviços como autônomo. É muito comum que tenham até outras atividades profissionais, pelo menos aqui no Brasil, ok? Associado, eleito para o cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, desde que receba alguma remuneração. Então, por exemplo, eu já fui diretor da Associação dos Juízes Federais. Eu era o quê? Eu era um associado que trabalhava na direção dessa associação. Beleza, só que eu não ganhava nada. Então, a Associação dos Juízes Federais não ganha nada. Então, não ganha nada. Sou segurado obrigatório? Claro que não. Para ser segurado obrigatório, tem que ganhar alguma coisinha. Mas nada impede que você tenha uma associação que até a pessoa tem que se dedicar mais e tenha uma remuneração. Não tem nada ilícito nisso. Nesse caso, aquele diretor que recebe alguma remuneração, ele é o quê? Ele é segurado individual.
Perfeito? Tranquilo? Então, pode ser da direção da cooperativa, pode ser de algum tipo de associação, a que for. Então, associado eleito por cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, desde que receba algum tipo de remuneração. Fechado? Tranquilo? Ó, acabou. Não tem como cair nada diferente para você errar. É isso que eu estou te falando. Legal? Beleza? A gente viu tudo. Ô, Marco, mas você sempre dá umas questõezinhas aí. Você falou em aí uns 40 minutos, normalmente você faixa 40, 45, só deu 35. Calma. Temos 5 minutaços ainda para a gente ver aí 3 ou 4 questões que eu trouxe sobre a matéria. Legal? Então a gente treina um pouquinho, ajuda a fixar e também de alguma forma a gente vê como que cai, como que os concursos, como que as bancas, elas exigem a questão. Mas eu sempre falo, o importante é fechar tudo. Não interessa, a aula é um pouquinho maior, um pouquinho menor, eu sou meio objetivão assim, mas não importa. O importante é ver tudo, porque daí você vê, você não vai deixar claro de estudar o assunto por conta de fazer revisão, óbvio, mas se aproveitar bem, meu caro, faz aquilo que eu fazia, né? Já arrisca e fala próximo, legal? Ou de alguma forma, pelo menos eu já vi bem. E aí até uma revisão fica mais fácil. Vamos fazer as questões aqui, tenho certeza aí que você vai acertar. Essa é uma questão um pouco mais antiga, mas muito boa. De um cargo, carreira jurídica, procurador de Estado de Ceará, CESP-SEBRASP. O que ela fala? Getúlio é pastor evangélico e a igreja em que exerce sua atividade lhe dá, todos os meses, uma quantia em dinheiro, a título de ajuda de custo. Nessa situação, apesar da igreja considerar tais valores apenas como ajuda de custo, na verdade, eles constituem uma remuneração, condição que torna Getúlio segurado da Previdência Social na qualidade de empregado. Vou dar aqui uns 10 segundos contados no relógio para que você pense e responda, né? Será que o Getúlio ele é empregado ou será que o Getúlio poderia ser enquadrado em outra categoria de segurado? Então ele fala que ele é pastor evangélico e que a igreja todo mês lhe dá um quantinho de dinheiro. Nessa situação, a igreja entende que isso é uma ajuda de custo, mas independentemente disso, como seria uma remuneração, Getúlio é empregado. É isso que fala a questão. Será que está certo ou será que está errado? Vamos lá. Está errado. Tenho certeza que você acertou. Perfeito, tranquilo. O que está errado disso tudo, Omar? O Getúlio não é segurado obrigatório? Claro que é. Se caísse é segurado obrigatório, você punha que estava certo. Se caísse que o Getúlio é segurado individual, você poria que estava certo. Agora, segurado empregado? Não. Não é segurado empregado. A igreja, essa remuneração, essa ajuda de custo, chame como quiser, ela não caracteriza salário. Até um tipo de remuneração, sim, mas não é tecnicamente salário. Por quê? Porque, na verdade, essas pessoas de dedicação exclusiva à religião, elas não têm um horário fixo de trabalho, atividades são variadas. Uma hora está ajudando lá, fazendo filantropia, outra hora está evangelizando, outra hora está conversando com uma pessoa que está passando, orientando alguém. Então, não tem uma atividade como é o clássico de um emprego, ok? Além de ter essa vinculação que vai além de uma atividade econômica. A pessoa faz por um ideal. Então, por essa razão que ela é segurada individual e não empregada. Mais uma questão recente. 2016, técnico do Seguro Social, do penúltimo concurso do INSS. Vamos lá. Brasileiro contratado pela ONU, Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil faz parte como membro efetivo. É considerado segurado obrigatório do regime geral de previdência social, mesmo que domiciliado e contratado no exterior, salvo se estiver coberto por regime próprio de previdência social. Bom, literalmente 10 segundos contados no relógio para você me dizer se está certo ou se está errado. Muito bom, na verdade é isso mesmo, né? Ele é um brasileiro, foi contratado pela ONU, o Brasil é membro efetivo da ONU, ele é segurado obrigatório, mesmo que domiciliado e contratado no exterior, salvo se for coberto por regime próprio. Vamos ver, está correto, perfeitíssimo, não esquece, se for a União que contrata, ele é empregado.
Se for o organismo internacional, como foi o caso da questão, ele é segurado individual. Mas você nem precisava disso daí. Se você dá uma olhadinha, você vai perceber o quê? Você vai perceber que estava perguntando se ele era segurado obrigatório. Então, segurado obrigatório ele é, não há problema nenhum. Vamos para o próximo, vamos lá. Próxima questão. Síndica de condomínio predial em que resida e que receba como prolabore a quantia equivalente a um salário mínimo. Então, ela reside, né, e recebe como prolabore, como contraprestação pelos serviços prestados, ela ganha um salário mínimo. Será considerada segurada obrigatória do regime geral de previdência social na qualidade de empregada. Caiu na prova de técnico do Seguro Social, penúltima prova, em 2016, CESP-SEBRASP. Tá certo ou errado? Então você é síndico, tem uma remuneração e daí você se torna segurado empregado. Será que tá certo, gente? Vamos lá, um segundinho para você pensar. Você sabe que está errado. Tenho certeza que você acertou. Está totalmente errado. Tá bom? Beleza? Ela é segurada individual, como nós vimos na aula. E para a gente encerrar, deixa eu ver aqui. Perfeito. Mais uma, também da mesma prova. Ah, não, já acabou. Ah, acabou. É só a síndica, né? É isso? Sim. Brasileiro? Ah, sim. Só peguei 3 questõezinhas para vocês. Tá bom, gente. Tá beleza. Fechamos aqui uma aula em 40 minutos, um estilo que eu gosto. Vimos tudo sobre determinada matéria, ainda algumas questõezinhas, tá bom? Bons estudos aqui para você e até uma próxima.